No vídeo que eu fiz logo após os ataques ao Charlie Hebdo, em que eu falei da comunidade de imigrantes na França, eu fiquei devendo um vídeo sobre o Império Colonial Francês. É o tema de hoje. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Primeiro pedir desculpas porque o vídeo está sendo colocado no ar numa sexta-feira, não na quinta, né? Eu avisei no Facebook e no Twitter do xadrez verbal que ia ter esse atrasinho aí, desculpa, foi um problema técnico, né? Espero que vocês compreendam, vamos lá. No vídeo que eu comentei a comunidade de imigrantes presente na França, eu fiquei devendo um vídeo sobre o Império Colonial Francês, que contextualiza essa grande comunidade de imigrantes na França, a variedade cultural na sociedade francesa, na França metropolitana. Então hoje eu vou explicar um pouquinho da história do Império Colonial Francês e como isso se relaciona com a sociedade francesa de hoje, como ela explica algumas coisas de hoje e também serve aí como um conhecimento histórico para você que está estudando, seja para concurso, vestibular, o que for. E antes que alguém venha me pentelhar dizendo que eu estou talvez justificando os ataques terroristas, alguma babaquice desse tipo, não estou justificando nada, não estou defendendo nada, eu estou contextualizando. Estou contextualizando a grande sociedade de imigrantes na França de hoje e para entender isso nós precisamos entender o Império Colonial Francês, beleza? Então vamos começar. Come with me. I was saying... O Império Colonial Francês ele tem dois períodos. O primeiro período vai mais ou menos do século XVI até o século XVIII. É o período, por exemplo, do Brasil colonial. A expansão colonial francesa, inclusive, segue a mesma lógica da expansão colonial portuguesa, por exemplo. Você estabelece uma série de entrepostos comerciais costeiros na África e na Índia, e no continente americano você tenta buscar novas matérias-primas, faz contato com alguns povos indígenas, e sempre fazendo uma exploração baseada no curso dos rios. É nessa lógica de ocupação colonial que o Império Francês vai se estender pelo Canadá e pela Louisiana, pelo Caribe, pela Guiana Francesa, pelo Senegal e pela costa da Índia. A presença francesa no Canadá será marcada pelas guerras indígenas. Na África e na Índia é marcado pelo estabelecimento de entrepostos comerciais, parecidos com as feitorias do Império Colonial Português. No Caribe, tentando se beneficiar do comércio de metais preciosos espanhóis, a França será uma das principais patrocinadoras da pirataria. E também não podemos nos esquecer das duas aventuras francesas por terras brasileiras, a França Antártica, no atual Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão, onde é fundada a única cidade do Brasil fundada por franceses, São Luís do Maranhão. A partir da segunda metade do século XVIII, a atividade colonial começou a se tornar muito desgastante para a França, especialmente porque ela era origem, motivo ou então apenas parte de uma série de guerras contra a Grã-Bretanha, como por exemplo a Guerra de Independência dos Estados Unidos, em que mais franceses lutaram do que pessoas nascidas no atual Estados Unidos. Então, quando Napoleão subiu ao poder, ele meio que estava de saco cheio disso, ele decidiu simplesmente acabar com o Império Colonial Francês. Ele vendeu o grande território francês na América do Norte, a Louisiana, aos Estados Unidos e decidiu focar na construção de um Império Francês europeu, na expansão, enfim, guerras napoleônicas é um tema legal para outro vídeo. A retomada do Império Colonial Francês, o segundo período do Império Colonial Francês, vai ser no século XIX, a partir de 1830, quando a França toma a Argélia, começa a ficar meio combalido ali o Império Turco-Otomano. Em 1850, a França já tem um monte de possessões na África, na Ásia e no Oceano Pacífico. Essa segunda expansão colonial francesa também está num contexto internacional, de, por exemplo, aquela questão do fardo do homem branco, que eu já tratei num dos vídeos sobre a FUVEST, de a missão civilizatória, uma missão de assimilação dos povos nativos, teoricamente subdesenvolvidos, pelas nações brancas europeias, teoricamente mais desenvolvidas. O segundo aspecto desse contexto internacional é a corrida pelo estabelecimento de impérios coloniais pelas potências europeias. Essa busca por colônias que servem tanto de fonte de matéria-prima como de futuros mercados consumidores é inclusive o que está na gênese da Primeira Guerra Mundial. Em 1938, o Império Colonial Francês compreendia o Caribe, a Guiana, Líbano e Síria, boa parte da África Ocidental, Madagascar, a Indochina e diversas ilhas no Oceano Pacífico que hoje são conhecidas como Polinésia Francesa. Nesse período foi quando o Império Colonial Francês teve o seu auge territorial, com quase 13 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 10% de toda a Terra. A população do Império, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, era de 110 milhões de pessoas, 5% da população mundial no período. A França vai levar essa missão de assimilação de povos nativos para um segundo patamar. Ela vai, por exemplo, eleger representantes
falantes nativos para o próprio parlamento francês. Óbvio, isso não anula uma série de situações de opressão que existiram nas colônias francesas. Por exemplo, na África, os povos mais beneficiados, mais próximos dos franceses, tinham mais acesso à água, tanto para consumo humano quanto para consumo de gado. Ou seja, não existia um genocídio claro, aberto nas colônias francesas. Porém, existiram sim uma situação de opressão, priorizando alguns povos em detrimento de outros. Temos então a Segunda Guerra Mundial, que se encaixa no Império Colonial Francês de duas maneiras. A primeira é, as colônias forneceram muitas tropas para lutarem pela França durante a Segunda Guerra Mundial. E segundo, depois da queda da França para a Alemanha nazista, as colônias permaneceram leais à chamada França Livre, comandada pelo de Gaulle na Inglaterra. Então elas se mantiveram na luta do lado dos aliados, tirando, é claro, as colônias que foram ocupadas por tropas alemãs ou tropas japonesas, como no norte da África e na Indochina. O segundo aspecto é, a Segunda Guerra Mundial, o fim dela, desencadeia o processo de descolonização pelo mundo inteiro, todos os impérios coloniais. No caso da França, tem dois episódios bem simbólicos disso. O primeiro é a Guerra da Indochina, em 1950, quando a colônia francesa da Indochina luta pela sua independência, a França tenta não ceder, existe uma guerra de fato, e a Indochina depois, a Guerra da Indochina depois viraria a Guerra do Vietnã. O segundo, talvez mais importante, tenha sido a Guerra da Argélia, na década de 1960, que na verdade foram duas guerras em uma. Existiu uma guerra da Argélia contra a França pela sua independência, e existiu uma guerra civil dentro da Argélia, com argelinos a favor da independência e argelinos a favor da manutenção da união com a França. E o que acontece? Militarmente, a França estava vencendo a guerra. Só que por conta dos custos, seja de vida, seja de dinheiro, por conta de episódios como tortura e massacres, a opinião pública francesa queria o fim da guerra. Então Charles de Gaulle decretou que a França sairia da guerra, a Argélia seria independente, e aí o exército francês, parte do exército francês, se sentiu traído e tentou derrubar o Charles de Gaulle e tentou assassinar ele. Inclusive tem um filme, um livro bem legal sobre isso chamado Dia do Chacal, vale a pena dar uma olhada. E em 1980, com a independência de Vanuatu, temos o fim oficial do Império Francês. A influência e o legado do Império Francês podem ser sentidos ainda hoje. 39 países atuais já foram parte do Império, ou pelo menos algumas de suas regiões. 29 países atuais têm o francês como idioma oficial, sem falar em outros países que não têm o francês como idioma oficial, mas é uma das línguas mais faladas, como a Argélia. É o segundo idioma mais falado no mundo em número de países. E, por conta de suas possessões coloniais ainda existentes, especialmente suas ilhas em todos os oceanos, a França possui a segunda maior zona econômica exclusiva do mundo. Mas hoje, esse império, de certa forma, ainda subsiste, com a França tendo grande influência política e econômica em diversos países que eram colônias suas. No vídeo anterior eu falei, por exemplo, dos países da África Central, cuja moeda é financiada pela França. E a França acaba sendo o centro desse grande império, que agora é formado por países independentes, mas pessoas que têm uma certa cultura, ou pelo menos no mínimo o idioma em comum. Então por isso que na França acaba tendo uma grande comunidade de imigrantes e que às vezes existem alguns conflitos, alguns problemas, mas novamente, vou repetir o que eu disse no outro vídeo, o problema não é a diversidade cultural, o problema é a babaquice, é a intolerância, é a violência. Antes de ir embora, eu vou lembrar vocês aí da nova iniciativa Xadrez Verbal Cursos, né? Vocês podem lá se inscrever para receber informações sobre os cursos, como é que vão ser, quando vão rolar, que temas que vão rolar, tá? Então valeu, espero que o vídeo tenha sido interessante, espero que o vídeo tenha sido útil para contextualizar esse assunto que, né, tá em voga aí, infelizmente por motivos não muito legais. Não esquece aí, antes de ir embora, de se inscrever no canal, aqui do lado vocês podem assistir 2 vídeos anteriores. Valeu, até terça-feira.